Boa tarde, professor. Tivemos uma semaninha de descanso, mas estamos de volta. Estamos de volta aí. Muito bem. Muito bem, boa tarde, professor, boa tarde aos alunos que estão aqui no estúdio, boa tarde a você que está assistindo em casa ou nos nossos locais em que o programa é exibido. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso módulo de epidemiologia gerencial. E estamos chegando ao final do módulo. Nós tivemos na abertura, que foi feita comigo mesmo, no primeiro dia deste módulo, o desenvolvimento da temática dos assuntos fundamentais, conceitos básicos da epidemiologia e também do que vem a ser a epidemiologia gerencial. Na sequência, nós tivemos o professor Álvaro Escrivão trazendo conceitos aplicados, muito relacionado àquilo que nós desenvolvemos no primeiro dia. Ele veio trazer a aplicação daquilo para a área da saúde e o enfoque também voltado para os planos de saúde. No terceiro dia, nós tivemos a professora Libânia Paz, que veio desenvolver mais de perto um dos temas que já haviam sido abordados, que é indicadores em saúde, como a fazer a sua aplicação, que é hoje um dos nossos parâmetros mais utilizados na gestão moderna, dentro do que nós chamamos de parametrização da gestão. E hoje nós vamos, no encerramento, nós vamos falar de um tema importantíssimo para a saúde de modo geral, para a gestão da saúde de modo particular e para a gestão de planos de saúde de modo específico. Esse assunto tão importante assim para todos esses campos é a saúde baseada em evidências. A saúde baseada em evidências é um novo paradigma, é uma nova abordagem das questões de saúde. Nós vamos ver como é que isso acontece aqui, nós vamos ver como que esse paradigma é vantajoso para a área da saúde, como ele pode ser útil na prática, no gerenciamento, por exemplo, de uma carteira de clientes. E nós vamos ver também como se constrói uma evidência. Ao final, nós vamos, no encerramento do nosso módulo, mostrar qual a importância, como é a utilização da epidemiologia gerencial, tanto na área da saúde como clínica, tanto na área de gestão. Ok? Então, vamos começar, né? Nós falamos que a epidemiologia, um dos seus focos, são os chamados estudos epidemiológicos. Os estudos epidemiológicos são formas de você desenhar a pesquisa que você vai fazer, tanto para chegar a um resultado de interesse clínico, de interesse científico para a própria assistência à saúde, quanto para você fazer a gestão, seja de um serviço, seja de uma organização de saúde. Os desenhos dos estudos variam de acordo com aquilo que você quer descobrir, que você quer estudar, que você quer investigar. Eles vão variar de acordo com o eixo de classificação daquilo que você está olhando. E esses estudos epidemiológicos nós vamos dividir em dois grandes grupos. O primeiro grupo, você tem aí na tela, são os estudos chamados etiológicos. São estudos que são desenhados para que nós possamos conhecer a evolução natural do processo saúde e doença. Nós queremos conhecer como é que aquilo vai evoluir, como é que é a sua história natural, é assim que nós chamamos. O outro tipo de estudo nós chamamos de estudos de efetividade. Estes já são desenhados para que nós possamos avaliar ações de saúde, programas de saúde, ver como aquilo foi efetivo ou não. Esse é o tipo de estudo que é muito feito para se verificar dentro, por exemplo, do Ministério da Saúde, de uma Secretaria de Saúde, o gestor de uma grande empresa de saúde, seja de autogestão, seja uma administradora de plano, ele quer saber se são efetivas as ações de saúde que ele está promovendo ou ajudando a promover. Então, esse tipo de desenho é muito adequado para esse tipo de estudo. Os estudos epidemiológicos, nós podemos ver de acordo com as características desse estudo, nós podemos chamar de estudos descritivos, de estudo analítico, de estudo experimental. Essa é uma base que a gente precisa ter para entender um pouquinho do assunto que nós vamos falar. Evidentemente, o nosso curso de hoje não está focado em a gente estudar modelo descritivo, modelo experimental, modelo analítico, não é isso. Não é este o tema de hoje, embora faça parte da epidemiologia geral. Nós estamos hoje focando mais a parte da epidemiologia gerencial. Os chamados estudos descritivos, eles estudam padrões de distribuição dos fenômenos no espaço e no tempo.
Então eu quero saber como é que uma doença se espalha numa determinada região, quanto tempo leva, qual é a taxa de crescimento, quantas pessoas são acometidas por aquilo. Então eu vou chamar esse estudo de descritivo. Ele vai me dar as características dos afetados pelos elementos que eu estou estudando. Eu posso estar estudando, por exemplo, o efeito de risco para um determinado fator que vai trazer uma doença. Por exemplo, a água contaminada, ou então a exposição a lugares onde eu vou ter criação de mosquito, que pode trazer doença, a ingestão de alguns elementos, seja na dieta, seja como contaminantes, qual é o risco que aquilo vai trazer, no espaço e no tempo, geograficamente e cronologicamente eu vou estudar isso daí. Também eu posso estar estudando um fator protetor, não precisa ser um fator agressivo. Eu posso estar vendo, por exemplo, se em determinada região, que é mais alta, existe uma proteção contra determinada doença pulmonar, por exemplo. Ou se na região mais baixa, as doenças por irradiação solar são menos frequentes. Então aí eu estou estudando fatores positivos, que protegem a saúde, não só que atacam. Então essas duas coisas nós estudamos nos estudos descritivos. Vemos muito as diferenças entre morbidade e mortalidade, conceitos que nós trabalhamos já no primeiro dia do nosso módulo. Morbidade é a capacidade, é o estudo do ataque da doença, como é que ela atinge as pessoas, E a mortalidade causando o óbito dos pacientes. Vemos também diferenças entre grupos que estão expostos a um fator comparado com o grupo que não está exposto àquele fator, diferenças entre grupos populacionais. É assim que a gente descobre, por exemplo, que o tabagismo aumenta o risco de determinadas doenças cardiopulmonares, por exemplo, entre outras doenças, comparando o grupo de tabagista com o não tabagista. Podemos comparar um grupo de tabagista que abandona o hábito com um grupo de tabagistas que permanece no hábito de fumar, e aí você já tem novamente dois grupos para fazer comparações. Então são ilimitadas as combinações que você pode fazer para esse tipo de estudo. A abordagem que nós fazemos aí, cientificamente, nós chamamos de observacional. É a observação dos efeitos e o relato minucioso do que acontece, das suas consequências. Nós temos um estudo chamado estudo de corte transversal. Ele tem esse nome porque você pega os pacientes que você está estudando e faz um corte no mesmo momento, você vai observar a ocorrência das doenças, dos ataques, dos agravos à saúde, dos fatores de proteção ou de risco, você vai observar no mesmo instante aquele que está protegido, aquele que está acometido, aquele que está já em fase final. Você vai comparar tudo ao mesmo tempo. No mesmo momento do tempo, você vai olhar para vários tipos de paciente. Esse aqui vai ser o seu estudo. Você não vai avaliar o momento da exposição. Pode ser da contaminação, pode ser do acidente, pode ser de alguma coisa que aconteceu, que você está estudando. Você não vai avaliar o momento da exposição. Você vai avaliar, sim, como estão os afetados em vários momentos. Sempre olhando no mesmo instante, tá? Isso é muito utilizado para fazer inquéritos de grupos que estão em tratamento. Então você pega um grupo que está com a doença avançada, um grupo que está com a doença na fase inicial, um grupo que está com a doença na metade, e você vai vendo a evolução deles. A cada momento você olha para todos e você faz o seu relatório. Por isso que nós chamamos esse estudo de corte transversal. Eu transversalmente olhei todos os momentos que a doença pode ter na sua história natural, mas olhei no mesmo instante, num instante só. Serve para fazer um acompanhamento do que é que vai acontecer. Um outro modelo, chamamos de estudo de coorte. Não vai confundir com estudo de corte, Lá foi feito um corte mesmo do verbo cortar. Aqui a palavra coorte, ele está se referindo a um grupo de pessoas que eu vou acompanhar. Essa palavra vem lá do tempo da história de Roma antiga, quando nós tínhamos um grupo de soldados, que era chamado de coorte. Então você vai, no estudo chamado coorte, você vai estudar em momentos diferentes, de modo longitudinal, como chamamos, e por isso você vai poder fazer um acompanhamento na evolução, naquele grupo, naquele único grupo, como é que a doença, como é que o fator vai evoluindo. Então a gente chama isso de estudo prospectivo, tá? Você vai sempre separar dois grupos, um que vai ser exposto ao fator que você estuda, e o outro que não vai ser exposto, ou será exposto de modo diferente. E você quer saber essa diferença, ou essa exposição versus não exposição, que efeitos que venham ter. Você quer saber se tem efeito ou não tem efeito, se ocorreu, se não ocorreu. E vai comparar a incidência no grupo exposto com o grupo não exposto. Então, aquele conjunto de pacientes, você vai submeter um grupo à exposição, o outro não. E vai acompanhando esse mesmo grupo em diferentes momentos do tempo. Pode-se dizer o que é utilizado, grupo placebo e o grupo não placebo? Também.